Você sabia que podemos transformar os telhados das nossas cidades em espaços sustentáveis e ecológicos? Hoje, vamos falar sobre os telhados verdes, uma solução inovadora para tornar os ambientes urbanos mais verdes e saudáveis. As telhas de fibrocimento são compostas por fibras e cimento. São popularmente utilizadas atualmente, principalmente em platibandas. São telhas com um custo menor e com maior rendimento na instalação por conta das suas dimensões. Existem dois tipos de telha de fibrocimento, sendo a primeira a telha ondulada, a qual é recomendada para construções de menor porte, e a segunda a telha estrutural, que são recomendadas para construções de maior porte. Então, as vantagens e desvantagens da telha de fibrocimento. Vantagens: você vai precisar de menos telhas para cobrir o telhado, porque elas são maiores. A estrutura que sustenta o telhado fica mais simples de fazer. E o custo de mão de obra é menor, já que as telhas são de fácil instalação. E as desvantagens: o visual do telhado pode não ser tão bonito, já que é uma opção mais econômica e simples. Elas são menos resistentes, então pode precisar de mais manutenção, principalmente em lugares com muitas tempestades ou granizo. E como a produção de cimento gera poluição, esse tipo de telha acaba causando impacto ambiental, principalmente com a emissão do gás carbônico. A telha cerâmica é outra opção muito comum para cobrir as casas hoje em dia. Ela é feita de argila e aguenta bem as mudanças de temperatura. O bom dela é que existem vários modelos diferentes, então dá para escolher o que combina melhor com o estilo da casa. Alguns exemplos são a telha colonial, a portuguesa, a francesa, a romana e entre outros. Vantagens e desvantagens da telha cerâmica. Nas vantagens, como existem diversos tipos de telhas cerâmicas, dá para escolher o modelo que vai combinar mais com o estilo da sua casa. Elas ajudam a manter a temperatura agradável, funcionando como um isolante tanto para o calor quanto para o frio. Essas telhas conseguem absorver um pouco da umidade e, com calor e vento, liberam essa umidade, ajudando no conforto da casa. E elas quase não mudam de tamanho com as variações de temperatura, o que evita rachaduras. E as desvantagens são: elas são frágeis, então é preciso cuidar ao manusear ou pisar nelas durante alguma manutenção. Elas não são muito resistentes a ventos fortes, então não são recomendadas para lugares com ventanias frequentes. Elas são pesadas, então a estrutura do telhado precisa ser reforçada e um especialista deve fazer isso. A fabricação dessas telhas usa muita energia, porque elas precisam ser queimadas em altas temperaturas, e isso pode causar um impacto ambiental. Mas isso pode melhorar se for usada energia renovável nesse processo. Telhado verde é um tipo de cobertura feita com plantas. Ele ajuda a aproveitar melhor a luz do sol e deixa o ambiente dentro de casa mais confortável em relação à temperatura. Como é feito de plantas, ele também acaba virando um lar para vários tipos de animais. Mas, para um telhado ser verde, é preciso de uma estrutura especial e também precisa contar com um profissional que saiba trabalhar com esse tipo de cobertura. É algo que precisa ser bem planejado. Esse tipo de telhado, o telhado verde, tem 6 camadas para garantir que tudo funcione bem, tanto o telhado quanto as plantas que vão crescer nele. A primeira camada é a impermeabilização. Primeiro, é preciso proteger a estrutura contra infiltrações. Isso é feito com um produto especial e uma manta de PVC de 6 mm colocada em toda a superfície. A segunda camada é água. Nos primeiros 45 dias, é feita uma irrigação para criar uma camada de água com cerca de 5 cm de altura sobre a laje. Depois, a chuva mantém esse reservatório cheio e o excesso de água vai para as calhas. A terceira camada são os módulos. Em cima da camada de água, coloca-se uma grelha plástica de 7 cm para separar o líquido das outras camadas. Depois disso, vem a membrana, que é uma tela feita de material reciclado que protege a grelha. Ela deixa as raízes chegarem até a água, mas impede que o substrato caia no reservatório. Depois vem o substrato, que é onde as plantas crescem. É como um solo feito de material orgânico, com cerca de 3,5 cm de espessura, mas essa medida pode variar dependendo do tipo de planta escolhida. E por último, a sexta camada é o plantio. Essa é a parte final, onde você coloca as plantas.
Pode ser grama, arbusto ou até árvores baixas que consigam aguentar bastante o sol. É sempre bom usar plantas nativas, porque elas já estão adaptadas ao clima local. As vantagens do telhado verde são: a água da chuva captada pode ser usada para limpar a casa ou regar o jardim. Se tratada, ela pode ser até consumida, o que ajuda a reduzir o custo da água potável e diminui a conta d'água. Com a instalação de mais telhados verdes, é possível também diminuir os alagamentos nas cidades que tem pouca área verde. Esse tipo de telhado também atrai animais para a região, o que aumenta a biodiversidade e torna o ambiente mais agradável. E o telhado verde pode reduzir também a temperatura da cobertura em até 5 graus, deixando o ambiente mais fresco. Isso também ajuda a combater as ilhas de calor nas grandes cidades. E agora as desvantagens. Ela exige uma manutenção frequente para evitar o crescimento de plantas indesejadas e pragas. O ideal é fazer isso de 1 a 2 vezes por ano. O custo inicial é alto, já que é preciso de uma estrutura reforçada, mão de obra especializada e materiais específicos. Se não for bem cuidado, o telhado verde pode atrair pragas urbanas, o que diminui os seus benefícios. E retirar a vegetação nativa para fazer o trabalho verde pode causar um impacto ambiental, embora esse efeito seja menor em cidades grandes. Antigamente, o pessoal usava telhas feitas de amianto nas casas, mas em 2017, esse material foi proibido para venda e uso. Isso aconteceu porque descobriram que as fibras do amianto se soltavam e eram muito perigosas para as pessoas, podendo causar doenças graves e irreversíveis, como a fibrose pulmonar, câncer de pulmão e mesotelioma. Além disso, quando o amianto era descartado de forma errada, as suas fibras se espalhavam, prejudicando a área ao redor. Por causa desses problemas, as telhas de amianto foram proibidas e substituídas pelas telhas de fibrocimento, que são mais sustentáveis e não prejudicam a saúde das pessoas. Escolher ter um telhado verde vai além de uma opção de estilo ou funcionalidade. É um compromisso com o futuro das nossas cidades de forma sustentável. Essa tecnologia traz vários benefícios para o ambiente, como diminuir o calor nas cidades, melhorar a qualidade do ar e controlar o excesso de água das chuvas, ajudando a evitar enchentes. Também contribui para um clima mais confortável dentro das casas, reduzindo o consumo de energia e gerando economia no longo prazo. Ao colocar essas plantas nos telhados, além de revitalizar o ambiente urbano, ele cria um equilíbrio entre o desenvolvimento das cidades e a preservação do meio ambiente. Investir em telhados verdes é investir em construções que são mais funcionais, bonitas e responsáveis, transformando nossas cidades em lugares mais saudáveis e agradáveis para viver.